Bom, estamos aqui no programa do jogo dos 7 erros dos casais famosos da televisão. Bom, como você sabe, a gente está fazendo aqui um quadro no meu canal para que a gente possa falar quais são os erros que os casais famosos, eles sendo reais ou irreais, cometem que os impedem de fazer que o amor dê certo na vida deles. E lembrando que se você quiser pedir para que eu comente sobre um casal que você gostaria de entender um pouco mais como foi a história deles, ou que impediu eles de ficarem juntos, ou o motivo de tantas brigas, aquele critério que você quiser para escolher um casal, é só você escrever aqui nos comentários abaixo do vídeo, pedindo qual que é o casal que você gostaria que eu comentasse através das visões das constelações familiares. Bom, hoje a gente vai falar aqui do Chandler e da Mônica. Eu continuando aqui na minha zona de conforto, falando dos casais que eu mais assisti as histórias na televisão. E para começar a falar do Chandler e da Mônica, é importante a gente falar que eles são o casal que mais ficou maduro durante toda a temporada, né? Até se você fizer uma comparação com a maturidade do Joey contra a maturidade do Chandler, a diferença deles no final, na 10ª temporada, é muito grande, né? Os dois começaram, vamos dizer, com o mesmo nível de maturidade, né? Os dois uns adolescentes para sempre, né? A síndrome de Peter Pan, né? Os homens que não querem crescer, né? E em determinado momento o Chandler, quando ele encontrou um relacionamento, ele começou a crescer muito e se distanciou um pouco do Joey. Não estou fazendo nenhum julgamento, cada um vive a vida que escolhe, né? Mas como o Bert Hellinger diz, né, um relacionamento é aquilo que mais nos molda, e o Chandler realmente foi moldado para realmente encontrar um lugar para ele na vida como sendo um funcionário de sucesso, né, vivendo o trabalho que ele sempre sonhou em realizar, e também como um pai de família. Bom, vamos falar aqui sobre o casal, né, Chandler e Mônica. Eles já se conheciam há muito tempo, eles eram amigos desde a época do colegial, né, e eles sempre foram muito confidentes, né? Existem vários momentos durante todas as temporadas que você vê que os dois estão conversando, os dois sabiam muito sobre a intimidade de cada um e nenhum julgava o outro. O que isso significa? Que os dois aceitavam um ao outro exatamente como eles são. Na visão das constelações familiares, de acordo com as palavras do Bert Hellinger, isso que significa amar alguém. Amar alguém é quando eu não julgo, eu aceito a pessoa me satisfaz exatamente do jeito que ela é. Outra chave, outra significado para o amor, conforme Bert Hellinger, é um desejo feliz que o outro seja feliz. É um desejo sincero, na verdade, que o outro seja feliz. Então, quando os dois são confidentes um do outro, e eles não se julgam, eles aceitam o outro, estão satisfeitos com o outro, exatamente do jeito que ele é, e também tem um desejo sincero que a pessoa seja feliz, isso significa que um amor pode iniciar. E a grande transformação de um relacionamento de amigos para um relacionamento amoroso, né, que aconteceu com eles, foi quando a Mônica estava num momento muito difícil, ela também estava um pouquinho bêbada, tudo bem, e ela foi falar para ele que ela estava se sentindo mal, porque o irmão dela estava casando e um rapaz, né, no casamento do irmão dela, falou que ela parecia a mãe do irmão. E aí o Chandler falou para ela assim, olha, por que você está pensando isso? Não se preocupa, você é uma mulher linda, você é a mulher mais linda na maioria dos lugares que nós frequentamos. Então, nesse momento, na minha percepção, né, com o uso do álcool ali ou não, a Mônica se sentiu atraída fisicamente pelo Chandler, pelo fato de ter confirmado o apreço que ele tinha por ela, a aceitação que ele tinha por ela e essa visão de quem realmente ela é, né? E isso acontece nos casais, né? Um casal que você encontra uma pessoa que faz você reconhecer o que você tem de melhor, isso é muito importante para o amor dar certo. Bom, mas agora vamos falar dos erros, né? Vamos começar pelo Chandler, né? O Chandler, que a gente pode comentar como sendo erro, ele teve um destino muito difícil, né? Não é um erro isso, na verdade, a gente precisa reconhecer que sim, o destino dele foi muito difícil, né? Se a gente olhar pro personagem. O pai dele resolveu assumir a homossexualidade, a transexualidade enquanto ele era criança, e a mãe dele resolveu assumir a promiscuidade. Isso significa que nesse momento o Chandler começou a julgar os pais e começou a culpá-los pelos traumas que ele carregava. E isso fez com que o Chandler ficasse preso. O Bert Hellinger fala que tudo aquilo que eu rejeito, eu me aprisiono. E ele ficou preso no mesmo padrão de
traição que o pai e a mãe repetiam. O Chandler, nesse momento, e talvez isso pode acontecer com você, que já aconteceu na minha vida, ele ficou pensando assim, bom, seria muito melhor se eu não tivesse esse pai e a mãe que eu tenho. Eu acho que eu não deveria ter esse pai e a mãe que eu tenho. Nesse movimento que eu julgo os dois como sendo errados, como sendo promíscuos, e julgo que eu não deveria ser filho deles, eu fico preso ao mesmo padrão que eu vejo neles. Como que isso é comprovado? O Chandler, as 2 vezes antes dele ficar com a Mônica, que ele se apaixonou, ele foi apaixonado pela Janice e pela Kathy. As 2 o traíram. Então, toda vez que eu estou no papel de ficar julgando os meus pais, existe uma probabilidade que eu caia no mesmo buraco daquilo que eu acho que eles erraram. Então, todo julgamento é uma prisão, toda rejeição é uma prisão. E o Chandler só conseguiu sair desse padrão quando ele conseguiu se colocar numa distância respeitosa. O Chandler só conseguiu sair desse padrão quando ele conseguiu se colocar numa distância respeitosa, percebendo que o pai e a mãe dele têm o destino deles e que ele pode ter o destino que ele precisa, que ele gostaria de traçar para a vida dele. As histórias não precisam se repetir quando a gente coloca com carinho. Isso aqui eu olho para meu pai e minha mãe e falo assim, ó, essa maneira que vocês têm para ver o mundo e essa é a maneira que a minha vida chegou até mim. Então eu não julgo mais vocês e agora eu estou disponível para a vida, ou seja, estou disponível para um relacionamento. Agora vamos falar do erro da Mônica. A Mônica, erro entre aspas, né? A Mônica, qual a questão dela, né? A questão é que ela tinha uma rejeição muito grande, ao mesmo tempo que ela buscava uma aprovação da mãe. Era assim, ela estava olhando para o lado direito, querendo fugir da mãe, só que na verdade ela estava indo para o lado esquerdo, indo atrás da aprovação que ela nunca teve. A gente precisa realmente, para estar disponível com a abundância da vida, estar em contato com a abundância que a nossa mãe é, toda a prosperidade que a nossa mãe é. E nossa mãe realmente é de fato uma prosperidade porque nada nos faltou, porque nós ainda estamos vivos e nós nascemos. Se tivesse faltado algo, se algo não tivesse sido abundante, né? Abundante para mim é eu receber tudo aquilo que eu preciso para continuar. Então a gente pode dizer que todas as nossas mães elas foram abundantes e prósperas. A gente só consegue se perceber abundante e próspero e receber da vida aquilo que a gente precisa quando a gente reconhece a mãe. E aí a Mônica também, enquanto ela não se colocava em sintonia com a mãe, numa distância respeitosa, ela não estava disponível para um relacionamento. E nessa ela conseguiu encontrar o Chandler quando ela se colocou numa posição respeitosa em relação à mãe dela e ela seguiu para um relacionamento. E o que significa se colocar para um relacionamento? É quando a gente para e a gente não tem mais, para de fazer exigências para os nossos pais da maneira que a gente acha que eles deveriam ser. Quando a gente sai do papel de vítima, que exige as coisas e quer receber, e vira adulto de verdade e se conecta com oferecer, aí a gente consegue ter algo para ter equilíbrio de troca. Então, a pessoa adulta é quando ela começa a oferecer algo para alguém, para de ficar a alma dela ou cegamente pensando inconscientemente, na verdade, de que ela precisava receber algo, ou deveria ter recebido algo, e ela se conecta com essa distância respeitosa que eu falei, ela começa a oferecer algo ao outro em um relacionamento, aí ela começa a ficar num relacionamento profundo. E percebe que uma coisa muito certa que eles fizeram também foi que quando eles começaram a se relacionar, eles não falaram para ninguém. Toda vez que a gente tem um sonho, é importante a gente não contar para ninguém. Tem um vídeo aqui no meu canal, você pode procurar, não conte seus sonhos para ninguém, que diz, que eu falo, né, que é muito importante a gente só contar sonhos para as pessoas que têm os mesmos sonhos que a gente. E percebe como que a própria Rachel, a própria Phoebe, elas inclusive deixam bem claro que elas ficam com inveja da Mônica. E para que essa energia da inveja ela não impacte o casal, eles precisavam ter um relacionamento muito estruturado. E um relacionamento estruturado é um relacionamento que é profundo. E um relacionamento profundo é aquele que estabelece equilíbrio de troca. Então, quando a Mônica e o Chandler eles estavam adultos e tinham algo a oferecer um para o outro, e eles deram tempo para que essa energia de troca, aquilo que eles ofereciam um para o outro, fosse cada vez mais enraizando, estruturando o casal, quando eles contavam para os amigos algo que eles queriam fazer muito próximo já de estar pronto para ser realizado, a energia dos outros de inveja, não importa se as pessoas nos amam, dizem que nos amam ou não,
pode impactar a realização dos nossos sonhos. Então, se a gente só pode contar o nosso sonho, fazendo um resumo aqui, né, para as pessoas que têm o mesmo sonho com a gente, ou quando ele já está realizado, né? Outra explicação para isso é que quem está contando um sonho não está realizando. Você está colocando a sua energia para contar e você está colocando essa energia, estrutura essa energia com pessoas que podem ter inveja daquilo que você está falando, e isso impacta sim. Então, o casal Mônica e Chandler tem muito mais acertos do que erros, né? Eles estruturaram o relacionamento deles, fizeram uma base sólida, sempre oferecendo e permitindo que o outro retribuísse para que a vida deles seguisse. Inclusive nos momentos mais desafiadores, quando eles descobriram que eles não poderiam ter filhos, eles, de uma forma adulta, foram buscar algo para realizar o sonho que os dois tinham, né? Então isso é outra coisa muito certa, né? Quando um casal se mantém junto e já está bem enraizado nessa energia de dar e receber e coloca um sonho, algo que eles querem fazer juntos, esse casal fica muito forte. E para mim, o grande presente que a Mônica deixa pra gente, né, pra gente olhar realmente para isso, é quando ela adota a criança, ela chega pra criança quando é um bebezinho e tem uma frase muito célebre pra gente refletir bastante. Eu vou te amar tanto que nenhuma mulher vai ser boa o suficiente para você. Quando a gente vive, isso para mim indica que os redatores, os escritores dos Friends, eles já tinham entrado em contato com constelações familiares, né? Porque se a gente tem realmente um pai que coloca o filho num ninho e dá tanto amor assim, a pessoa fica preguiçosa e começa a comparar a maneira que ele se relaciona com o pai, com a mãe, com os outros. E nunca ninguém fica realmente disponível, nunca ninguém é bom o suficiente para suprir o lugar que existe vago, sim, para ser ocupado por alguém que eu vou ter um relacionamento. Falo bastante disso no vídeo do que eu fiz sobre o Ross e a Rachel. Então, se você não assistiu ainda, assiste lá. E se você quiser se inscrever no canal, é só você apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo. E se você quiser pedir para que eu comente sobre algum casal em específico, é só escrever aqui nos comentários que com muita alegria eu vou fazer esse vídeo para você. Gratidão!